Oi, pessoal. Eu vim aqui falar para vocês um pouco do planejamento, vim falar do meu planejamento que eu estou preparando para o novo ensino médio, tá? Eu espero que vocês assistam, eh, façam alguns comentários para que isso melhore cada vez mais. Ele está aberto, ainda está em planejamento, é um planejamento em andamento para que os nossos alunos da Escola Frei Daniel sejam beneficiados, tá? Eu estou na escola todos os dias pela parte da manhã, geralmente sala de aula, por conta que os alunos me cobram muito, né, de mim, e, e eu dou praticamente o que eu posso de ensino para eles, né? Por isso que eu fico em sala de aula. Eles têm muitas perguntas em sala de aula e eu tento esgotar todo o tempo, né, com eles. E certamente, se alguém se interessar, com certeza a gente se fala pelos corredores da escola e também por WhatsApp, por meu e-mail, se alguém se interessar, tudo bem? E eu fico, com certeza, né, aceitarei qualquer crítica, qualquer ajuste que possa enriquecer esse planejamento, tudo bem? Então vamos lá para o próximo slide. Esse slide, gente, que eu estou construindo, eu fiz uma espécie de fluxograma para que vocês possam entender mais ou menos a minha construção do meu planejamento, tá? Eu coloco assim, prefácio do novo ensino médio, né? O meu tema do meu planejamento, tá? Aqui eu digo meu, mas é de todos nós, quem queira participar dele, tá? Bom, gente, o prefácio do novo ensino médio está implicado naquelas três palavras que a gente escuta, né? Geralmente estamos escutando isso desde o outro ano, né? O ano que passou, esse ano também. E a gente vai escutar muito isso: itinerários, área de conhecimento e projeto. Hoje a gente tem que saber isso direitinho para a gente não se atrapalhar, né? Digamos assim. Esses itinerários implicam na matemática e suas tecnologias, na linguagem e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, formação técnica e profissional. E as áreas de conhecimento que são, pela BNCC, sabemos que são linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, obedecendo principalmente às 10 competências gerais que deve ser colocada diante assim na relação professor-aluno, né? Ou seja, na memória de nosso aluno. O que tem que ser colocado? Quais são as competências? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, autoconhecimento e autocuidado, tá? Isso, essas competências dá para ser trabalhada tranquilamente em sala de aula, tá, gente? E os projetos? Quem são esses projetos? Bom, projetos são a formação geral básica, digamos assim, aquela nossa tradicional aula, né? Que quando nós estamos num ambiente, numa sala de aula, cada um com seus conteúdos, o professor de história com o seu, de matemática com o seu, de língua portuguesa com o seu. Também tem um outro projeto chamado Formação para o Mundo do Trabalho. Ele é bem longo, bem extenso, mas ele é um bom projeto. E o projeto de vida que eu abraço no meu planejamento. Tá? Também tem coisas interessantes que vai relacionar não somente os conteúdos, mas também a vida profissional do aluno, com parceria com a família. Tá? Isso também eu teria que fazer um outro slide para poder explicar, mas eu acredito que os professores já devem ter uma leitura sobre esses projetos. Tá? Devido ter colocado até no próprio planejamento, as meninas da coordenação estavam colocando direto e que todo mundo tem nos seus celulares, né? Caso alguém queira saber mais, então entre na internet, se integre, né? Digamos, se interage mais com esses projetos, que é muito importante e muito bonito. E importante no sentido de realmente mexer com o aprendizado do aluno de uma outra forma, ou seja, saindo do tradicional. Um pouco, não totalmente, nós não podemos deixar o tradicional de lado, com certeza não. Mas ele tem que ser implicado nessas novas reformas, com certeza, para poder fluir. Tudo bem? Bem, gente, então meu planejamento, eu pego aqui do itinerário, né, dos itinerários, a minha matemática e suas tecnologias. Pego aqui e coloco matemática e suas tecnologias, dizendo, eu quero dizer bem, ser bem claro que esse meu planejamento, quando eu coloco matemática e suas tecnologias, digamos assim, professora de português, não vou entrar porque é matemática, não dá. Sim, o que eu estou escrevendo dá sim para abraçar língua portuguesa,
dá para fazer parceria com língua portuguesa, com biologia, com química, mas para isso os professores têm que, né, digamos assim, conversar, né, chegar no senso comum, principalmente num tema que eu vou ter que escolher. Quando eu digo eu estou baseada nas leituras que eu fiz. Tem que ter um tema onde esse tema seja, digamos, implicado em todas as áreas, né? Vamos supor, o professor de matemática escolheu um tema lá, meio ambiente. Então, meio ambiente vai ser trabalhado o ano todo em meio ambiente, só que matemática vai trabalhar de uma forma, pegando história, pegando biologia, pegando química, nas aulas da formação geral e também no projeto de vida. E como seria isso? Aí eu teria que te explicar outros slides que eu estou preparando aqui, de como seria articulado esse tema com as outras áreas, junto com a matemática e suas tecnologias, certo? Bom, e como é que tu vais fazer isso, Giovana? Como é que tu estás fazendo isso? Bom, eu tenho com certeza a minha metodologia, né, referenciada em autores, né? E esses autores, eu coloquei aqui a teoria da aprendizagem significativa, né, de um autor aí, mas eu poderia ter colocado aqui também a teoria da TAD, Teoria Antropológica do Didático, de Yves Chevalat, né? Ou então eu poderia ter colocado aqui uma outra teoria da TSD, Teoria da Situação Didática de Guy Brousseau, ou outra teoria. Aí tu me perguntas, mas Giovana, teoria? Sim, essas teorias não ajudam somente a dificuldade do aluno, ajuda a dificuldade também do professor enfrentado em sala de aula, no ambiente escolar, ou então no ambiente externo, em campo. Então, elas são ferramentas para ajudar não somente o aluno, tá, a entender tudo que está sendo cobrado para ele, e mais para ajudar também nós, professores, a passar todos esses conteúdos para o nosso aluno. Então, eu estou baseada nessas teorias, tá? E isso está tudo, né, articulado lá na minha escrita. E isso tudo vai estar implicado, né, está inserido nos projetos que são dados para a gente, né? Esses projetos, né, que eu falo aqui no início para vocês, que é a formação geral básica, formação para o mundo do trabalho, projeto de vida, isso tudo está amarrado. E isso vai ser inserido tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas não presenciais, que com certeza a direção deve estar articulando como vai ser isso, né? Vai ter uma aula presencial e vai ter as não presenciais. E o espaço que ainda está sendo discutido e como elas estão fazendo. É trabalhoso, mas vai sair, com certeza. Né? Isso são desafios que, com certeza, tanto a direção, quanto a coordenação, quanto os professores vai conseguir, digamos, vencer, tá? Bom, e isso tudo, né, que eu estou fazendo aqui, a minha metodologia, a teoria que eu estou abraçando e o projeto, eu fiz um cronograma. E nesse cronograma eu fiz uma espécie de tabela. E lá na tabela está assim, eu coloco os meses que vai ser trabalhado, o tema que vai ser escolhido, inclusive eu tenho sugestão de tema, eu digo mas eu estou baseada no que eu li, em sugestão de leituras que eu li em relação aos temas que a escola possa escolher, né, para ser implicada nos itinerários, né, digamos assim, para o novo ensino médio realmente funcionar. Então, tem também na minha tabela aulas presenciais, como é que você vai trabalhar esse tema nas aulas presenciais, como é que vai trabalhar esse tema nas aulas não presenciais e como é que vai trabalhar esse tema nos projetos. Eu quero te dizer que esse tema não é aquele, digamos assim, específico, né, conteúdo dado em sala de aula. Eu vou te dar um exemplo. Esse tema poderia ser meio ambiente, poderia ser água, poderia ser cultura, poderia ser controle social, poderia ser um tema controle social bem aberto, e cada professor poderia pegar e articular esse tema com a sua disciplina e com as áreas de conhecimento, certo? E por isso que esse meu planejamento, a única coisa sim que eu exigiria, né, digamos, para os nossos colegas, era o tema ser comum, né, né, para que o novo ensino médio funcione, né? Digamos assim, que pegue todas as áreas, só vai pegar todas as áreas de conhecimento quando o tema for comum, né? E isso não é a Giovana que está falando, é a própria leitura, né? O sistema que quer, né, que nós façamos para os nossos alunos, entendeu? Bom,
É basicamente isso, gente. Então, teria que sentar mais, teria que conversar mais. Eu coloquei aqui uma espécie de fluxograma, mas eu já tenho páginas escritas. E eu estou acreditando. Esse projeto, ou melhor, não é projeto, esse planejamento, eu tenho quase certeza que ainda não vai dar certo para ser esse ano, devido às aulas já estarem praticamente encerrando, mas já fica para ano que vem. Né? E eu espero que alguém ajude aí a enriquecer mais e que ano que vem seja colocado. Lembrando para vocês que eu coloquei meu planejamento matemática e suas tecnologias nesse formato, mas também valeria, sei lá, uma outra equipe pegar a linguagem e suas tecnologias, colocar aqui no planejamento com esse mesmo raciocínio, tá? Um cronograma e tudo bonitinho, mas com um tema, né, comum para que as coisas funcionassem mesmo do jeito que está sendo cobrado para a gente. Tá certo, gente? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco o meu planejamento. Eu fico aqui à escuta, à espera de sugestão e de parceria também, tá? Para ajudar não somente a nós professores, mas como todos os alunos, coordenação, direção, enfim, todos. Deixo aqui um forte abraço e até breve.